Parte física, o que é mensurado, é medido? Então, a gente tem blocos nessa medida. Então, blocos é a adiposidade corporal, que a gente tem aí o MC, que a gente pode estar medindo pela internet. Aí nós temos aí a medida física. Circunferência do pescoço, nós temos cintura, relação cintura-quadril. Antes nós tínhamos relação cintura-estatura, outras medidas nós acabamos tirando. Então, de adiposidade corporal, a gente tem esse bloco, que a gente tem, por exemplo, às vezes a pessoa tem um percentual de gordura que está alto, né? E a gente tem, por exemplo, circunferência do pescoço que não está alta. A gente tem uma relação cintura do quadril que não está alta. A gente utiliza também a bioimpedância, a gente tem a relação, por exemplo, de gordura visceral. Então a gente tem métricas variadas, porque às vezes a pessoa tem um percentual de gordura alto, mas uma mulher, por exemplo, tem um acúmulo de gordura no quadril, na coxa. Qual o risco de doença cardiovascular com ela? Por exemplo, a mulher com a cintura de 65, né, 70, e ela tem um percentual, aquela gimoide, aquela que acumula exatamente abaixo do quadril, não o homem, né, que é androide. Então a gente fez muito essa medida, cuidado com o percentual de gordura alto, mas que não tem o risco. Então a mulher fica lutando, nunca consegue baixar aquele percentual e fala, não, tá tudo bem. Aí depois a gente tem um bloco de força, que a gente tem medidas também muito simples, né? Flexão de braço, a gente tem a força de preensão manual, a gente tem um teste sentar e levantar do solo, tem um teste de flexão de cotovelo, tem um sentar e levantar da cadeira, que é tão simples, tão bom. E aí depois a gente tem um outro bloco de equilíbrio, que é o equilíbrio unipodal, com 30 segundos, sem restrição visual. Tem o teste Time Up and Go. Depois a gente tem um bloco de capacidade cardiovascular. Aí são 3 testes interessantes. Primeiro pela internet, pelo questionário do Almeida, mede o VO2, e dali a gente mede também a idade biológica. Foi uma inovação que nós criamos ali, idade biológica cardiovascular. Tem o teste 2 minutos de marcha estacionária, com uma cordinha simples, um barbante, pode ser um barbante até do tênis, que você mede ali o número de repetições, onde toca na corda, e aí você tem o teste de 6 minutos de caminhada. A gente utiliza o protocolo dourado com a população brasileira, já tem as métricas todas estruturadas, por exemplo, a pessoa percorreu uma determinada métrica, metragem, coloca lá, o sistema já calcula tudo para você, onde pede também a sua percepção de esforço, a gente sugere que a pessoa utilize o oxímetro também hoje, né? Como é importante medir a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca. Nós temos aí em torno de mais de 1000 testes já com a plataforma, com esses testes mais simples. E aí a gente vem para um outro bloco de atividade física, né? Em nível também não só de atividade física, mas de comportamento sedentário. Por exemplo, com o IPAC, questionário internacional muito utilizado, né? Que hoje a gente vem perguntando também o tempo de TV, tempo de tela. Tempo de tela é fundamental. O tempo de TV, a gente tem essa medida da semana e do fim de semana. E foi uma sacada interessante, quando a gente percebia que as pessoas do final de semana assistiam muito mais TV. Pessoas que não assistiam nada, de repente chegava 12 horas, 10 horas, eu falei, gente, não é possível. E a gente começou a perceber a relação, por exemplo, com depressão. Estou aqui visualizando todo o check-up. Além disso, a gente tem o tabagismo, que é bem interessante medir. Hoje, praticamente, nós temos aí 10% da base, de hoje praticamente 9.500, 700 pessoas que são tabagistas. A gente tem aí um protocolo utilizado no Brasil, principalmente as pessoas que fumam acima de 12 cigarros, que aumenta o risco cardiovascular, principalmente de câncer de pulmão. Então teriam essas medidas. Então foram construídas pouco a pouco, e reforço mais uma vez, gratuita para você profissional. E você também quer medir o seu check-up da saúde funcional, e aí você também pode entrar no site lá do Método Safe para você se conhecer, para você se medir, para você entender a sua saúde funcional.